Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre reações de oxirredução. Vamos lá? Então, para começar, a definição de reação química. Uma reação química é uma transformação da matéria que ocorre mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias, denominadas reagentes, resultando em uma ou mais denominadas produtos. São representadas por equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. E a gente tem sempre os reagentes, seta, produtos, e a seta a gente pode ler como formando. Então, os reagentes formando produtos. Aqui a gente vai falar sobre as reações de oxirredução, que são aquelas pautadas na troca de elétrons. Então, a gente tem um agente redutor, que aqui representamos pela letra A, ele vai doar os elétrons lá para a letra B. Então, o agente redutor, o A, ele vai sofrer oxidação. Ele vai de um NOx 2- para um NOx 0, e essa espécie química é a que doa os elétrons. O agente oxidante é o B, né? E ele vai de 0 para -2, recebeu os elétrons que vieram lá do A. Sofre redução, pois o seu número de oxidação diminuiu. E a espécie química recebeu o elétron. O que é o número de oxidação que chamamos de NOx? Então, ele é a carga, né, que a gente tem marcada ali nos íons, certo? E a gente tem compostos iônicos, a divisão dos íons aqui e os valores nessa tabela. Né? Outros compostos, certo? E olha só, para determinar esse NOx, o NOx deve ser determinado para cada átomo isoladamente. Nos compostos iônicos, o NOx é a própria carga de cada íon. Nos compostos moleculares, o NOx é uma carga imaginária e o NOx negativo é atribuído ao átomo de maior eletronegatividade. E para isso, quando o composto é molecular, às vezes eu preciso na tabela periódica observar a posição dele para ver qual é mais eletronegativo, e para o de maior eletronegatividade, ele vai ficar com o NOx negativo. O NOx de cada átomo numa substância simples, ele é sempre 0, e substância simples é aquela que tem um único elemento que se repete. O NOx de um íon monatômico é sempre igual à sua própria carga. Então, K+, carga mais 1, Ba2+, carga mais 2. E existem elementos que apresentam NOx fixos em seus compostos. Então, os metais alcalinos vai ter NOx mais 1, os metais alcalinos terrosos mais 2, o zinco mais 2, a prata mais 1 e o alumínio mais 3. Para determinar o NOx, então, de uma substância, né, de um elemento dentro de uma substância, aqui a gente tem o exemplo para determinar o NOx do fósforo dentro da substância, que é o H3PO4. Vou lá e coloco o NOx do hidrogênio e do oxigênio, que são os que têm fixos, faço a multiplicação pelo índice, então mais 1 fica 3 vezes mais 1, o 4 aqui, 4 vezes menos 2. E o x, como não tem índice, baixamos o x aqui, que representa o valor para o fósforo. Agora a gente transformou isso aqui numa equação matemática simples, e aí o valor do fósforo é mais 5. Por quê? Mais 3 com mais 5 com menos 8 vai dar 0, e as substâncias, o somatório do NOx é sempre 0. Nas reações de oxirredução, a gente observa a troca de elétrons, e aí a gente vê nesse caso aqui. Primeiro passo determina o NOx de cada um dos elementos das substâncias, e a gente olha lá. No caso, o carbono, ele era mais 4 e ficou 0, tá? Então, a redução recebe elétrons, reduz o NOx, e o agente oxidante é o SO2, que é a substância que está nos reagentes. E aqui o oxigênio, ele era -2 e virou substância simples lá, NOx 0, sofreu oxidação. Perdeu os elétrons, o valor do NOx aumentou, e o agente redutor é a substância que está no lado dos reagentes, aonde teve o elemento incluído ali que perdeu o elétron, certo? Nesse vídeo, nós falamos sobre reações de oxirredução. Espero que vocês tenham gostado e até breve!